Paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia. Eu estou muito feliz. Ai, será que eu tô na aula certa? Mas é claro que eu tô. Adolescentes, a paz do Senhor, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Não, vocês não estão na aula errada. A aula de hoje, número 5 da revista de vocês, que eu espero que esteja aí na mão de vocês, juntamente com a Bíblia e a oferta. Tá tudo aí? Confere? Se confere, já dá um joinha aqui nesse vídeo. Vai lá, tô esperando você. Dá um joinha nesse vídeo aqui, compartilhar com um amigo seu e para a gente já começar a nossa aula de hoje com um tom de despertar, eu tenho um desafio para vocês. No final da aula eu vou fazer uma pergunta muito importante, valendo um prêmio, e não vai ser um bombom dessa vez, vai ser algo melhor, mas é uma surpresa. E eu vou fazer uma pergunta, mas só vai poder responder essa pergunta quem tiver um visitante, ok? Quem trouxer um visitante para essa aula. Então, corre agora, vai lá nos seus contatos, fala, fulano, vem cá, assiste a aula aqui agora, coloca lá no chat. Eu, fulano, sou convidado de ciclano, ok? Corre lá, Duda, Rebeca, Lívia, Lara, Vitória, Davi. Corre, galera, convida alguém para assistir essa aula, que no final eu vou fazer uma pergunta. E só quem trouxe o visitante vai poder responder. E o presente vai ser algo muito legal. Agora que você curtiu esse vídeo e que você compartilhou esse vídeo, já colocou aqui no chat que você está presente, bom dia e lá. Eu quero convidar você a estar fechando seus olhos aí na sua casa e orando junto comigo para que o Senhor abençoe essa aula, tá bom? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por este dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua direção. O Senhor tem cuidado das nossas almas e das nossas vidas. Nós estamos muito contentes por isso, Pai. Deus, guarda esta aula, Senhor, dirige essa aula. Leva essa mensagem, ó Deus, a todos os corações que necessitam desta palavra, Deus. No nome de Jesus. Amém. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Tainara Pereira. Eu sou professora aqui na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Normalmente eu ministro aula para a turma de pré-adolescentes, mas hoje eu recebi um convite muito especial para estar ministrando uma aula para a turma dos adolescentes. Então, vocês adolescentes, muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela atenção que vocês estão ofertando a mim nesse momento, durante essa aula. Você que é visitante, que não me conhece, muito prazer. Seja bem-vindo, manifeste-se aqui no chat, diga que você é visitante. Nós queremos saudar você com um seja bem-vindo em nome de Jesus. A sua presença aqui é muito importante para nós, tá bom? Que tal se a gente fizer uma dinâmica de início, hein? Vamos ver quem encontra primeiro o versículo na palavra de Deus? Vocês são rápidos, né? Vocês já estão grandes, então acredito que vocês vão encontrar bem rápido. Mas vamos ver quem vai encontrar mais rápido, eu ou vocês que estão em casa? Vamos lá? Vocês vão abrir em Marcos 4, vamos ler do versículo 26 ao 34. Encontrei página 147. Não acredito que alguém encontrou mais rápido que eu, mas se você encontrou, parabéns. Se você colocou aqui no chat, meus parabéns, tá bom? Mas só pra gente fazer um aí, descontrair nesse início de aula, né? Na página 147 da nossa Bíblia Devocional, você que não tem a nossa Bíblia Devocional vai estar em outra página. Mas essa Bíblia Devocional aqui é a Bíblia que nossa igreja usa, do Robert McShine, que é a Bíblia dividida durante um ano, né? Para a gente ler toda a palavra de Deus.
Vamos lá, versículo 26. E eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura desse texto, porque vai ajudar muito para que vocês entendam todo o contexto que a gente vai estudar na aula de hoje, beleza? Show? Então vamos lá. E dizia, quem dizia? Jesus. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de maneira tal que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E como muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Imaginem vocês ouvirem uma voz do além ou receberem parte de uma mensagem, um enigma. Mas nada vocês poderem ver. Seria um pouco estranho, como se eu estivesse falando com vocês. Oi, vocês não estão me vendo? E vocês não pudessem visualizar aquilo que eu estou falando com vocês. Como se essa aula fosse um mero podcast que vocês ficassem apenas ouvindo e não vendo absolutamente nada. Não seria tão legal assim. Afinal, a gente gosta de ouvir música e tudo mais, mas quando tem um videoclipe é bem legal, não é verdade? Sabendo disso, Jesus, ele falava por analogias, por parábolas, para que a multidão entendesse o que ele estava falando. Porque seria muito estranho se Jesus quisesse comunicar uma mensagem para o mundo todo e desse exemplos que as pessoas não entendem, ou então nem desse exemplos. Como se eu quisesse falar para vocês assim: gente, a cor verde é uma cor maravilhosa. E aí, talvez você nunca ouviu falar da cor verde. E eu ficasse assim, falando da cor verde, sendo que tem uma cor verde do meu lado que eu poderia falar: ó, essa aqui é a cor verde. As árvores têm cores verdes, as folhas, né? As plantas, a bandeira do nosso país. E aí eu ia trazer aquela mensagem que eu quero ensinar para o nosso contexto, ok? Era exatamente isso que Jesus fazia. Então, quando ele queria dizer que ele era o pão que desceu do céu, ele falava: ó, galera, tem o pão, o maná no deserto, o pão que vocês comem hoje. Quando ele queria falar que ele era a nossa salvação, que ele que pode saciar a nossa alma, ele que pode nos preencher, ele trouxe o exemplo da água. Ele traz exemplos e analogias para tudo, para que as pessoas pudessem entender a mensagem dele. Neste dia, eles estavam falando várias parábolas para o povo. Ele falou da palavra do semeador, depois ele fala da candeia, e por fim, ele chega na semente. Preste atenção, as parábolas que Jesus conta, ele sempre fala assim, né? Porque o reino de Deus é semelhante a tal. Porque o reino de Deus é semelhante à semente. Porque o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Não quer dizer que o reino de Deus é aquilo que ele está falando, ok? Mas essas coisas são usadas para que a gente possa vislumbrar a ideia que ele quer trazer. É uma representação daquilo que ele quer ensinar. Então, o reino de Deus, num momento vai ser o lavrador, num momento vai ser a mostarda, num momento vai ser o caminho, num momento vai mudar, porque ele quer trazer sentidos para aquelas figuras que ele está trazendo. Aí, então, a primeira
coisa que a gente precisa entender nessa manhã é o que vem a ser, então, professora, o reino de Deus. A gente já ouviu, né, músicas e já leu na Bíblia que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E muita alegria, não é verdade? Mas, quando a gente pensar assim, no reino de Deus, a gente precisa entender que esse reino é um sinônimo de domínio. É um sinônimo de o poder total do Senhor, o poder de Deus sobre a terra, o domínio, a justiça do Senhor reinando sobre todos os lugares. Esse é o reino de Deus. É quando Deus, ele é soberano sobre tudo. Quando Deus controla todas as coisas e ele é o líder, ele é quem guia tudo, ele é quem faz tudo. Ele é o príncipe, o regente de todas as coisas. Esse é o reino completo do Senhor. E o reino de Deus, no primeiro tópico da nossa lição, a gente vai aprender que existe uma distinção. Porque quando Jesus vem à terra, ele diz, é chegado a vós o reino de Deus. Mas no livro de Apocalipse, nós esperamos o reino completo do Senhor, a instauração do reino de Deus na terra, quando Deus vai julgar todos os povos. Então, todas as coisas vão acontecer como devem acontecer, do jeitinho que Deus quer, e não como o diabo influenciando e tudo mais. E então, temos aqui um dilema, professora, porque o reino de Deus chegou com Jesus, mas o reino de Deus ainda vai chegar? Sim. Primeira coisa que a gente precisa aprender aqui nesta manhã é que o reino de Deus, ele já existe, ele já é, mas ainda não também. E se ficou confuso, eu vou te explicar. Quando Jesus ele está pregando lá no Monte das Oliveiras e ele está falando para as pessoas, né? Para elas buscarem o reino de Deus, e aquele que é pobre vai herdar o reino de Deus, aquele que é justo, bem-aventurado aquele que sofre, porque dele é o reino de Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a vida eterna. E Jesus ele está ali mostrando as características do reino de Deus e das pessoas que vão herdar o reino de Deus. Então o reino de Deus ele já existe, ele já é real. Onde? Na igreja, ok? Dentro de cada um de nós. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós vivemos a palavra de Deus, o reino de Deus já está instaurado. O reino de Deus ele já existe, ele já é real nas nossas vidas. Porque nós vivemos segundo os princípios, segundo a regra, segundo a regência do reino de Deus. Então nós obedecemos aos princípios dele, nós obedecemos aquilo que ele ordena, nós fazemos a sua vontade, nós somos pacificadores, nós somos justos, nós somos bons. Então o reino de Deus, mesmo que ainda não tenha chegado o tempo do milênio, ele já é real aqui na Terra. Mas também ainda não. Por quê? Porque o mundo todo ainda não obedece a palavra de Deus, não obedece os mandamentos do Senhor, os desígnios do Senhor. Eles ainda não estão sobre a regência de Deus. O próprio Jesus disse que o diabo, ele é o príncipe deste mundo. Ele está governando aí sobre este mundo, fazendo as suas barbaridades. Mas chegará um dia, pré-adolescentes, que essa não será uma realidade. O reino de Deus será completo aqui nessa terra e todos os povos andarão segundo o reino de Deus. Estarão sobre o domínio do reino de Deus. Deus reinará sobre todos os cantos da terra e eu aguardo ansiosamente por isso. Todos os filhos de Deus aguardam pela manifestação do reino de Deus sobre todos os povos, sobre todas as terras, em todos os aspectos. Esse deve ser o nosso maior anseio. E aí eu queria fazer uma pergunta para você nesse momento. Será que quando as pessoas olham para você, ela vê alguém que é cidadã do reino de Deus? Será que ela vê alguém que é a imagem do reino de Deus na terra? Será que ela vê alguém que reflete o reino de Deus e a vontade de Deus? Será que quando ela olha para você, ela pensa assim: nossa, o reino de Deus já é vindo, o reino de Deus já está aqui, o reino de Deus já está no coração dessa pessoa? Há algo muito interessante que nós devemos pontuar aqui nessa lição,
que o próprio Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E é engraçado Jesus comparar com uma mostarda ou com uma semente, com um grão, que são coisas que nos alimentam. E aquilo que nos alimenta é aquilo que a gente tem necessidade, é aquilo que a gente precisa. E o próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, porque todas as coisas vão ser acrescentadas a vocês. Então, adolescentes, quando o reino de Deus é real na sua vida, quando você vive o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas a você. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, suas necessidades, tudo aquilo que você pensa, que você sonha, que você imagina, é do conhecimento do Senhor. A palavra de Deus também diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Para mim, esses textos, eles são coidênticos. Buscai primeiro o reino de Deus e entrega tudo ao Senhor. Nem era um tópico da nossa aula, mas é importante você entender que, nesta manhã, será que eu já faço parte do reino de Deus? Será que eu já sou participante? Eu já reflito o reino de Deus aqui nessa terra? E você pode fazer uma medição disso, você pode medir isso dessa forma. Será que o reino de Deus é a minha prioridade? É isso que eu busco de verdade? É isso que eu vivo na minha vida? Não eu estou falando só de vir para a igreja, ok? Eu estou falando do reino de Deus ser prioridade em todos os aspectos da sua vida, em todos os momentos e desejos que você tem. Sabe? A gente já aprendeu que a gente não pode fazer uma distinção, uma dicotomia. Isso aqui é de Deus, isso não é de Deus, isso aqui é trabalho, isso aqui é família, isso aqui é coisa da igreja. Deus, ele está em todos os lugares e ele é rei e senhor sobre todas as coisas nas nossas vidas. Então, se eu trabalho para a glória de Deus. Se eu ensino para a glória de Deus. Se eu aprendo, vou para a escola, eu vou para a escola para a glória de Deus. Tudo o que eu faço tem que glorificar o Senhor. E essa é a manifestação do reino de Deus nas nossas vidas, e isso vai refletir nas outras pessoas também. Mas o reino de Deus, ele já é real em todos os sentidos, no seu viver, no seu existir. Você já tem buscado apenas a glória de Deus e não a sua? Porque a glória dessa terra, ela é passageira. A vida, ela passa, e tudo que existe nela vai passar. Tudo, tudo, tudo. A nossa única esperança e a nossa única expectativa é o Senhor. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Ele é quem nos tirou do fundo do poço, como a aula anterior, aqueles que estavam lá no fundo da garrafa, e trouxe para cima. É Ele que nos trouxe para mais perto dele. Ele é o sentido, Ele é a razão do nosso viver. Mas será que Ele já é prioridade em todos os sentidos e aspectos do nosso ser? Será que a gente pode falar assim: não, eu estou buscando primeiro o reino de Deus? Minha escola, minha faculdade, as preocupações dessa terra, para mim, é insignificante, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo. Claro, né, Claro, né, adolescentes? Por favor, nem venha arrumar desculpinha aí nesse momento, né? Claro, né, Claro, né, adolescentes? Não me venha arrumar desculpinhas nesse momento, desse tipo assim. Adorei. Nossa, eu tô adorando essa aula, porque eu realmente gosto de ler a Bíblia, eu realmente gosto de ir para a igreja. E assim, como eu vou buscar primeiro o reino de Deus, eu não vou fazer mais nada, né? Não preciso ajudar meus pais, eu não preciso estudar mais, eu não preciso pensar na minha profissão, porque eu tô buscando o reino de Deus. Não é isso que você estava dizendo aí na aula? Que, né? Que eu não preciso me preocupar, né? Meu futuro, casamento no futuro. Ai. Mas é óbvio que não, galera. Eu já tô partindo do pressuposto que vocês entendem que essas coisas aqui, elas são extremamente importantes e que você vai fazer, com certeza. Mas o centro da sua vida será Deus.
Então, se é para trabalhar, se é para estudar, sempre no Senhor. Tá. Voltando aqui às duas parábolas que Jesus trouxe. A primeira, a parábola da semente. Leia comigo o versículo 26 ao 29 novamente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegado a ceifa. Bom, aqui tem duas coisas interessantes para a gente pontuar, primeiramente. Tem muita gente aí, levanta a mão aí se você é desse time, que quer pregar a palavra de Deus, que quer levar a palavra de Deus a muitos lugares. Eu quero. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. E tem muita gente que fala, poxa, a gente está pregando, a gente está evangelizando, a gente está fazendo, a gente está indo, a gente está vindo, e parece que nada acontece. Bom, nós somos representantes do reino do Senhor. E nós levamos a mensagem do Senhor. Nós temos que ter a ciência na nossa caixolinha aqui, que a gente precisa pregar, viver, orar, mas quem faz a obra é o Senhor. A gente não sabe como, a gente não sabe quando, a gente não entende, mas quem faz é o Senhor. Eu não posso explicar para você como que vai acontecer o processo de salvação na vida de pessoa X e de pessoa Y, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa é de um jeito particular. E quem dá esse crescimento, quem dá esse fruto é o Espírito Santo, é Ele que produz isso na pessoa. Nosso dever é pregar, é fazer. Agora, o resultado é com o Senhor. Graças a Deus por isso. Porque é Ele quem dá o resultado, que se dependesse da gente, não seria nada bom. Mas isso é uma responsabilidade do Senhor. É Ele quem age, Ele que vai incomodar, é Ele que vai levar a palavra no coração da pessoa. E aí a pessoa vai ter que tomar a posição, né? Ela vai ter que tomar a decisão dela. Eu vou ouvir a voz do Senhor, eu quero seguir os mandamentos do Senhor ou não. E se a pessoa tomar essa decisão, e aí a pessoa, ela ir e querer pregar e viver o evangelho do Senhor, o Espírito Santo vai começar a mostrar os frutos. Porque quando o Espírito está dentro de nós, ele gera em nós frutos. Quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, bondade, temperança e mansidão. É o fruto do Espírito, né? Mas tem aquelas ramificações. E esses frutos, eles vão começar a aparecer na vida da pessoa. Então, gradativamente, e aí essas pessoas vão buscar os dons do Espírito também e viver uma vida que agrada ao Senhor. Talvez uma pessoa vai fazer isso em 1 ano, outra pessoa em 2, outra pessoa em 3. Cada pessoa no seu particular. É como a semente. A gente lança ela na terra, a gente não sabe como acontece o processo, se ela vai germinar, se ela vai dar fruto, a gente não sabe. A gente tem o papel de semear. Outra coisa importante que a gente deve pontuar aqui também é que é chegado o tempo em que toda plantação é colhida, ok? Então, tudo que a gente faz aqui não é em vão. Tudo que a gente tem feito para o reino do Senhor não é em vão, mesmo que chorando. Tem um salmo que diz que se a gente sai a semear, aquele que leva a boa semente chorando, voltará, né, com seus molhos muito alegre. Nosso dever é pregar a palavra de Deus. Um dia todas as coisas serão reveladas. Um dia nós seremos levados ante o tribunal do Senhor, onde o Senhor vai nos recompensar segundo aquilo que fizemos. As pessoas que não quiseram ter um compromisso com o Senhor vão para o tribunal de Cristo e lá elas serão julgadas segundo as suas obras e serão condenadas. Mas nós que escolhemos fazer a vontade do Senhor e viver a vontade do Senhor, nós seremos julgados diante do trono branco do Senhor, onde Ele nos recompensará sobre aquilo que nós fizemos para o seu reino. E adolescentes,
Cada minuto que passa se aproxima mais e mais do dia da grande ceifa do Senhor, onde todos serão ceifados, onde iremos estar diante do Deus Todo-Poderoso. E aí nossas obras serão provadas. E a segunda parábola é a parábola do grão de mostarda. E o versículo 30 diz assim: E dizia: Aqui semelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se-lhe a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Bom, o editor vai colocar aqui na tela a foto de algumas sementes e a semente da mostarda para vocês verem, para vocês terem noção do quão pequena, de quão insignificante é a mostarda, gente. Coloca aí, editor. Pois então, como vocês podem ver, o grão de mostarda é o menor. E quando você semeia ali o grão de mostarda e você deixa que ele cresça, né? E ele vai crescer, a gente não sabe como, né? Mas ele vai crescer e ele vai se tornar uma não, né? A maior hortaliça que existe. Ou seja, aquele grãozinho pequenininho, né? Vai se tornar algo grande. Essa parábola fala sobre crescimento. Essa parábola vai falar sobre fé. O próprio Jesus disse, né? Se tiveres fé como o grão de mostarda, vocês iriam para a montanha, ela se moveria. Toda vez que eu passo na curva do Saldanha, vai aparecer uma foto para vocês, tem essa pedra aí. E eu sempre fico pensando, Deus, se eu tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu podia falar para essa montanha, para ela sair dali. Mas Deus, acrescenta-me fé, eu preciso de fé, Senhor, para viver. Eu preciso de fé para crer mais em Ti. Eu preciso de fé para fazer com que o Teu reino avance. Eu preciso de fé para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E uma coisa muito importante que a gente pode pontuar aqui é que tem muitas pessoas no reino que se acham insignificantes. Tem muitas pessoas que se acham, eu sou o menor, eu não sirvo para muita coisa, né? Eu sou tão pequeno. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho nesse momento no grão de mostarda, que sendo o menor dos grãos, se torna a maior hortaliça que existe. Que você pensasse um pouquinho que quem dá o crescimento não é você, não é o que você faz, é o Senhor. Claro que nós devemos buscar ao Senhor e buscar crescer cada dia no conhecimento do Senhor, mas quem dá o crescimento é Deus. Nunca se sinta insignificante no corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem a cabeça, que é Jesus, e sempre será Jesus, mas todo o corpo, desde o dedo mindinho, desde o coração, do pulmão, do rim, do dedinho do pé, que parece que só serve para bater nas quinas. Mas todo o nosso corpo, toda parte do nosso corpo tem um valor, toda parte do nosso corpo é muito importante. Quando nós estamos ligados à cabeça que é Jesus, tudo funciona, tudo corre muito bem. Então saiba que você se sente insignificante, que você não serve para nada. Se você se sente assim porque você não está fazendo nada mesmo, é bom que você acorde, porque a obra do Senhor está aí e tem muita coisa para ser feita. E Ele quer fazer em nós e através de nós. Ele quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Se disponha. Mas aí você pode dizer, mas eu não tenho capacidade, eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil. Mas Deus quer te usar desse jeito. Ele quer te moldar, Ele quer te transformar, Ele quer que você cresça. Mas para isso você precisa se entregar, você precisa se dispor ao reino de Deus. A aula hoje é sobre o reino. E tudo que nós vamos falar é sobre o reino. Eu tento
se aprofundar um pouco mais, mas tudo me leva a falar de você, participante no reino de Deus. Como você tem sido, o que você tem feito, como você tem vivido. É a reflexão dessa manhã. Primeiro Deus nos levou a ver a nossa conduta, primeiro Deus nos levou a ver o que é o reino depois da nossa conduta, e agora Ele quer falar para você, Ele quer que você seja participante também, Ele quer que você leve essa boa mensagem também. Você pode fazer isso de formas extremamente simples por vezes. Por exemplo, você poderia estar ajudando nesse momento na reforma da igreja, na mudança para o novo templo. Você poderia estar ajudando nesse momento indo aos evangelismos. Você poderia estar sendo participante do reino de Deus no ministério de louvor, no audiovisual. Enfim, sendo participante aqui. Você também poderia estar sendo participante evangelizando na sua rua, evangelizando na sua escola, evangelizando com as suas redes sociais, com aquilo que você posta, com aquilo que você fala. Eu não sei como Deus vai te usar, porque eu também não sei como Ele vai dar o crescimento. É como uma semente que a gente lança no solo. Eu não sei, mas eu sei que se você for parte do reino de Deus, se você estiver disposto a ser usado por Deus, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Ele vai fazer algo extraordinário. Vai crescer e muitas pessoas serão abençoadas pelo que você vive, pelo que você prega, pelo que você é, servo de Deus. Um príncipe, uma princesa deste reino tão magnífico. Olha, chegará um dia que Deus vai instaurar o seu reino aqui nessa terra. E, meu Deus, como eu anseio por este dia. Que Ele vai nos chamar pelo nome. E nós seremos príncipes e princesas neste reino. Nós teremos uma parte neste reino também. Então Ele vai dizer, Princesa Tainara, Príncipe Vitor. Ele vai nos chamar pelo próprio nome. E nós veremos fisicamente o reino de Deus se manifestando em toda a terra. Eu espero ansiosamente que este seja o seu desejo. Eu não estou contando uma historinha para vocês, isso de fato vai acontecer. E meu desejo supremo da vida inteira é que vocês e eu também estejamos lá e sejamos chamados e recebamos, né, a nossa coroa, nosso galardão de tudo aquilo que nós fizemos no reino, enquanto ele já, mas ainda não era. E aí nós poderemos contemplar, nossa, eu fiz parte do reino no presente e hoje eu faço parte de um reino que eu esperava. E isso vai ser sensacional, vai ser algo extraordinário, inefável. Não tenho nem o que dizer, eu fico impressionada. Se você tem aquela mentalidade no céu todo branquinho, nos anjos só louvando e aquele negócio parado, não. Nós teremos muito a fazer, muito a ver, a aprender e a experimentar. E vai ser muito legal. Muito, muito, muito legal. O reino de Deus vai ser algo gracioso. Sem morte, sem dor, sem violência, sem angústia, sem ansiedade, sem depressão, sem assalto, sem a maldade, sem todas as coisas que nos ferem, sem doença, sem fome. Um reino perfeito, onde as coisas funcionam perfeitamente. Pais e filhos em harmonia. Onde todas as coisas glorificam a Deus de verdade. Este é o reino que eu espero e que eu desejo que você espere também. Amém? Hora da pergunta, então. Você que chegou até aqui, que trouxe o seu visitante, está na hora de responder uma pergunta. E o primeiro a responder corretamente, não adianta responder primeiro, mas responder errado. É o primeiro que responder corretamente, vai ganhar um prêmio depois. E a pergunta, na verdade, são vários vazios, né? Vocês terão que completar uma frase. E a frase diz assim: Jesus diz que com o
Também é assim, ao ser semeado nos misteriosa e secretamente ele e até que seus sejam visíveis e abundantes. Quem conseguir acertar essa frase aí que eu coloquei para vocês, vai escrevendo aí, eu tô esperando vocês escrever. Vai ganhar um prêmio, bem legal. Enquanto isso, enquanto vocês estão tentando escrever aí no chat, aqui está aparecendo os dados da igreja para que vocês possam estar ofertando também, tá? Nosso Pix, nosso PicPay e os dados da agência bancária. Bom, a frase é a seguinte: Jesus diz que com o reino de Deus também é assim. Ao ser semeado nos corações, misteriosa e secretamente, ele vai crescendo e tomando forma até que seus frutos sejam visíveis e abundantes. Então, as palavras que faltavam eram reino de Deus, corações, vai crescendo, tomando forma e frutos. Eu espero que vocês tenham acertado, tá bom? Vamos orar então, encerrando a nossa aula, e eu quero muito agradecer vocês, muito obrigada aí por estarem presentes, por assistirem, por curtir, por compartilhar, e eu espero voltar aqui um dia para dar aula para vocês. Sou muito grata aí os líderes que me convidaram para esta grande obra, tá bom? Deus abençoe vocês e Deus abençoe a família de vocês. Deus, muito obrigada por este dia, abençoa cada um desses adolescentes, que o Senhor possa estar, ó Deus, cuidando de cada um deles. No nome de Jesus, amém.